Amigos, bom dia a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sempre. Queremos igualmente dar o nosso bom dia e votos de paz aos nossos ouvintes da Rádio Web que nos acompanham através do site da Coven. Humberto de Campos Espírito, no seu livro Boa Nova, vai retratar sobre a personalidade de Maria, mãe de Jesus, na sua última mensagem, em que ele vai descrever todos os acontecimentos que ocorreram antes da morte de Jesus na cruz. Inicialmente ele começa a sua mensagem referente a Maria dizendo o seguinte, abre aspas: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. E a partir, então, dessa introdução, ele vai descrever todos os fatos que ocorreram nesses últimos instantes em que Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos. E enquanto ela ali estava junto à cruz, nesse estado de ansiedade, de tormento, muitas foram as questões, os pensamentos que lhe tomaram diante do que estava acontecendo com esse seu filho bem-amado. Porque enquanto mãe, ela não compreendia como era possível que aquele ser, que durante todo o seu tempo existencial dedicou-se à prática do bem, o socorro e ajuda às pessoas que lhe buscavam. Toda a sua história é, na verdade, um cântico de amor, de caridade a todos aqueles que o procuravam. Mas duas perguntas, dois questionamentos perpassavam fortemente naquela mente materna. A primeira questão que lhe era tomada era exatamente essa: que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Porque, conforme dissemos, ela não tinha uma compreensão exata do porquê o seu filho ali estava passando por aqueles tormentos, por aqueles sacrifícios. Não compreendia, dentro da sua percepção limitada, o quanto ele precisava dar esse testemunho em nome do amor a Deus. Esse fora um dos primeiros pensamentos ou questionamentos que atormentava aquela mãe que ali estava em suplício. Um outro, tão parecido quanto o primeiro, era aquele que ela se interrogava mentalmente: que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? O que de fato realmente ele fizera para que ali pudesse estar passando por aquelas injunções? E durante o tempo em que ela ali ficara, até o momento final, em que fora arrancado brutalmente da cruz o seu corpo, ela entrava em recordações de todos os acontecimentos em torno do nascimento, conforme nós veremos. Igualmente perpassava pela sua mente aflita, ansiosa, o nascimento de Jesus, o seu crescimento, o seu desenvolvimento enquanto criança, enquanto jovem, e tudo quanto ele fizera
considerado mais tarde como sendo aquele que as Escrituras anunciavam como sendo o Salvador daquele povo em escravidão. E ela se via ao mesmo tempo sozinha, pois que todos aqueles que estiveram com ele lado a lado, convivendo dos seus ensinamentos, vivendo em família, aprendendo tudo quanto ele nos legou, haviam se dissipado, fugido. Não deram igualmente o testemunho necessário para manter viva a chama daquele ideal maior que ele, Jesus, trouxera para nós e que ficara imortalizado como sendo o reino de Deus na terra, a fim de que eles dessem continuidade a tudo quanto ele, Jesus, trouxera para nós. Somente mais tarde é que ela vai perceber que uma mão lhe toca ao ombro, e quando ela olha, é um daqueles que ele, Jesus, convidara para fazer parte do seu lecionário. O mais querido dentre os discípulos de Jesus, que nós conhecemos como o evangelista João, aquele que escrevera mais tarde os Atos, o Apocalipse. E então ele vai estar ali lado a lado, dando suporte, dando ajuda àquela mãe em desespero. E da cruz, Jesus percebe a angústia porque passava a sua mãe querida, ainda que para muitos não houvesse uma relação de proximidade, de carinho entre eles, porque existem algumas passagens em que parecem revelar um distanciamento de Jesus quanto a esta relação familiar entre ele e a sua mãe. É bem verdade que pouco se tem notícias, revelações em torno desse envolvimento entre Jesus e os seus familiares. Tudo que nós encontramos no Evangelho são situações espaçadas, que não dá para nós compreendermos verdadeiramente essa interação entre Jesus e os seus familiares. Mas vendo o sofrimento da sua mãe e diante do discípulo amado que ali estava, ele, numa atitude de ternura, de compaixão para com ambos, direciona o seu olhar para sua mãe, que ao perceber que estavam voltados para ela e em estado ainda de aflição e de angústia, questiona em súplicas: meu filho, o que fizera de ti? E ali em prantos ela continuava a recordar-se de toda a sua vivência, de todos os tormentos e dificuldades pelos quais passara, a fim de que ele, Jesus, o aniversariante do dia de hoje, pudesse nascer e estar entre nós, a fim de que pudesse realizar a missão para a qual ele fora designado pelo Pai que está nos céus, visto que sabemos que ele é o primogênito de Deus, o Filho querido, escolhido para trazer para nós, enquanto humanidade na terra, os ensinamentos do reino de Deus. Esse reino que se constitui de amor, de fraternidade, de irmandade, de compaixão, e tudo quanto ele nos ensinou ao longo dos seus 33 anos em que esteve conosco. Porque para muitos, Jesus começou a ensinar a partir dos 30 até os 33 anos. Porque, de acordo com a lei de Moisés, só se poderia falar em público, só poderia propagar a mensagem de Deus depois que passasse pelo processo natural do batismo, e
que ao mesmo tempo alcançasse a idade mínima de 30 anos. Mas a história que nós conhecemos sobre a vida de Jesus, e em particular na infância, que também é descrita pelo Espírito Médico de Campos nesse livro Boa Nova, nós vamos ver que desde a infância, desde a tenridade, ele já tinha esse compromisso com os mais desvalidos, com os mais necessitados. Já era para ela, Maria, sua mãe, uma preocupação do que seria Jesus no futuro, considerando que ele era uma criança especial, diferenciada, porque enquanto os outros meninos estavam a jogar gude, a jogar bola, a estar nas brincadeiras infantis da sua época, Jesus estava, por exemplo, nas sinagogas ensinando aos doutores da lei. Estava na rua ou nas ruas buscando pessoas famintas, necessitadas, tirando o alimento da própria casa para entregar em doação, em caridade, àqueles mais necessitados e famintos. E quando Maria observava esse comportamento diferenciado daqueles outros meninos, ela se preocupava, como toda mãe que traz em si esse instinto materno de proteção, de cuidado para com os seus filhos. Ela sabia que certamente o seu destino não seria algo favorável, que alguma coisa haveria de ocorrer a fim de que algo pudesse chegar àquela situação que ora ela se encontrava frente a ele naquele estado de sofrimento e de angústia. E então, diante desta cena em que Jesus do alto observava a angústia da sua mãe, pelos momentos derradeiros em que ele, pouco a pouco, vivenciava, ele volta-se então para ela em uma atitude de completa compaixão e de amor e lhe diz: mulher, eis aí o teu filho. E voltando-se para João, igualmente em uma atitude de amor, de carinho, lhe diz: filho, eis aí a tua mãe. E a partir desse instante, ele selava a finalização, a conclusão desta relação parental que existia entre ele e Jesus, o príncipe da paz, a luz do mundo, aquele que em nome de Deus viera implantar o amor entre os corações, dos corações humanos. E aquela mulher que por amor igualmente se permitira trazer ao ventre aquele que seria mais tarde a luz do mundo. Mesmo não compreendendo a grandeza da missão dele, Jesus, mas nem por isso ela deixou de se dedicar como mãe e discípula de Jesus, seguidora, o seu papel dentro desse contexto histórico no qual nós ainda trazemos na memória coletiva da humanidade. Porque quando hoje aqui estamos comemorando, festejando o dia do nascimento dele, Jesus, é porque a sua história não ficou interrompida com o decorrer dos anos, dos séculos. Porque a sua história imprimiu na nossa memória espiritual tal força, tal grandeza, que nós jamais a esquecemos. E anualmente nós buscamos nos vincular a ele nesse dia simbólico, 25 de dezembro, para relembrarmos todos os seus feitos, para nos vincularmos do ponto de
vista da afetividade, tudo quanto Ele nos legou como sendo um caminho de libertação, como sendo um caminho e a verdade na qual todos deveríamos caminhar e seguir enquanto roteiro de vida, para que nós encontrássemos o reino de Deus. Porque conforme dissera inúmeras vezes, Ele veio em nome do Pai implantar o reino de Deus na terra. E se hoje aqui estamos pensando, refletindo sobre a sua história, é porque ela tem um significado para além de uma experiência humana transitória no calendário humano que nós conhecemos. Mas diante desse fato, dessa entrega, dessa despedida, eis que sela então esta ligação entre, do ponto de vista parental, entre Jesus o homem e Maria, a mãe de Jesus, e todos aqueles que estiveram presentes nesta grande epopeia em torno da sua história e dos seus feitos. A partir desse instante, no momento em que ele a entrega ao seu discípulo querido, claramente, Mateus vai nos dizer o seguinte: vejamos. O anúncio do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Diante desta realidade onírica, na qual José, o pai de Jesus, vivenciou, pois que ele haveria de repudiá-la, porquanto que ela era o filho que não era seu, ele então, automaticamente, ao despertar desse sono, agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, mas não a conheceu até ela dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Isso significa dizer que Jesus vivenciou uma situação aparentemente especial, porque, de acordo com as Escrituras, os textos bíblicos, ele nasceu do Espírito Santo, que para a doutrina espírita, evidentemente, não é algo que aceitamos prontamente, pois que para nascermos é preciso passar pelo processo natural que nós conhecemos, pois ele mesmo dissera que não viera destruir a lei, não apenas a lei dos homens, mas a lei que rege a harmonia do universo, os processos naturais pelos quais todo o espírito, a fim de atingir a condição de pureza, de perfeição, deverá passar através das reencarnações. Jesus encarnou na terra e
a sua história perpassa por esses fatos inicialmente. Mas o fato é que ele nascera e ele nos deixou a sua mensagem de amor. Se foi exatamente desta forma ou de uma outra que nós ainda não temos conhecimento, isso de pouco importa. O que deve prevalecer para nós é que ele, Jesus, existiu. E conforme sabido é, ele é o espírito ou o homem mais estudado, pesquisado dentro da história da humanidade. E ele conseguiu, frente às suas realizações, os seus feitos, dividir a própria história da humanidade, antes e depois dele. E aí a gente percebe que realmente Jesus é esse Espírito prometido nas Escrituras para nos apresentar esse caminho de libertação, de transformação e de renovação espiritual. Eis aí o primeiro capítulo que podemos compreender a família de Jesus, ou na qual esses personagens representativos da família de Jesus estiveram presentes. E é interessante também dizer que dentre todos que fazem parte da família de Jesus, aquele que mais é destacado é, sem dúvida nenhuma, a sua mãe Maria. Porque não se tem notícias, por exemplo, da relação que existiu de uma forma detalhada entre Jesus e o seu pai José. O que se tem é que nesse período, até os 30 anos de idade, antes de se apresentar ao povo, no processo de ser batizado, de ser aceito para a pregação, ele vivia como uma pessoa comum, um jovem que trabalhava na carpintaria do seu pai José, que tinha a sua atividade profissional a fim de poder contribuir para a alimentação, para o desenvolvimento daquele grupo familiar. E sabe-se também que Jesus, ele tivera irmãos, 4 irmãos e 2 irmãs, um total de 6 irmãos. Mas ainda assim, não se tem notícias detalhadas de como se era esse procedimento entre eles, essa convivência, como eles viviam dentro desse entorno familiar. Mas sabe-se também, esse dado é importante quando falamos sobre a vida ou a família de Jesus, é de que se era preservado, se era considerado como importante a vivência em família. Por esta razão, durante todo o seu messianato, Jesus esteve na convivência da família ou das famílias daqueles que o seguiam. Em particular, isso nós vamos ver muitos escritos falando sobre isso, que Jesus tinha por hábito estar na casa entre os familiares de Simão Pedro. Que Jesus, por exemplo, tinha uma afinidade direta com os familiares dos irmãos de Lázaro, Marta e Maria, além de outros em que ele pudera estar levando a palavra de Jesus. Ou seja, dentro daquele contexto histórico, diferentemente dos nossos dias, a família era um elemento social considerável e importante. E quem vai nos detalhar, e veremos isso logo mais, é esse autor, José Antônio Pagola, quando ele vai tratar desse livro, Jesus, Aproximação Histórica, em que ele vai detalhar a vida e a história de Jesus. E ele vai também nos apresentar alguns capítulos referentes a essa convivência com Jesus. E Jesus e a família. Igualmente, ele vai se apropriar
Jesus, por conta desse contexto histórico, daquela citação de Moisés, da necessidade que nós devemos ter de honrar nosso pai e a nossa mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que traz esse título, Honrar pai e mãe, ele vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, onde os Espíritos também igualmente reforçam a ideia e a importância de nós nos unirmos, nos fortalecermos em família. É verdade, diz lá o Evangelho, que os irmãos de Jesus não consideravam, achavam que ele era louco, que ele era uma pessoa estranha, por conta dos comportamentos diferenciados dele, Jesus, para com as pessoas de um modo geral. Não se tinha uma noção de fraternidade. É a partir de Jesus, nessa convivência familiar, que começa a se estabelecer essa interação da fraternidade, da amorosidade, da união familiar, e que nós buscamos, de alguma sorte, sustentar. Por isso, vale a pena viver em família, porque, de acordo ainda com Emmanuel, a família é o nosso cadinho depurador das almas endividadas. É verdade que Jesus não tinha nenhuma vinculação do ponto de vista negativo com os seus parentes e familiares, espírito puro que o era, enquanto que as nossas famílias estão muito mais pelos laços da consanguinidade, dos comprometimentos do passado, do que propriamente da família espiritual, que um dia haveremos de ser todos. Porque quando Maria, José e aqueles outros integrantes que fizeram parte da família de Jesus, eram espíritos afeiçoados a ele, Jesus, em particular sua mãe, porque é aquela que melhor se destaca dentro desse cenário doméstico, porque, conforme dissemos, não se tem lá muitas notícias em torno desta convivência parental entre Jesus e o seu pai ou seus irmãos, mas que ele os tivera, isso é fato, porque historicamente está registrado. Então, nós vamos ver no primeiro capítulo exatamente o que aconteceu quanto ao anúncio do nascimento de Jesus. Ou seja, estava se preparando porque a ordens do mal estavam tentando fazer com que o menino prometido das Escrituras, o Salvador, não nascesse. É o que ele, Mateus, igualmente vai citar no capítulo 2, quando está a visita dos magos, e que tem muito a ver com o dia de hoje. Só para a gente relembrar, vejamos o que diz o texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém, porque Herodes temia que o seu reinado fosse tomado por esse que era considerado o rei de judeus. Daí aquela famosa passagem, quando é questionado a ele se ele era rei. E Jesus então vai responder que ele não era rei desse mundo, que o seu reinado era outro. Ou seja, ele não veio com a missão de dominar o mundo, mas de fazer com que o mundo conhecesse a sua mensagem de amor e que normalmente se preparasse para viver esse reino de Deus que não se encontra nem aqui, nem ali, nem acolá,
mas dentro de cada um de nós. Ao revivermos o nascimento de Jesus nesse dia, é para que nós nos lembremos dessa mensagem fundamental da sua história, que é exatamente a construção na terra do reino de Deus. E esse reino, ele é produzido, ele vai se constituindo dentro do ambiente familiar e doméstico. Porque quem somos nós enquanto sociedade? Se não aqueles indivíduos produzidos dentro do ambiente familiar, dentro das nossas casas, e que exportamos do ponto de vista dos comportamentos, das atitudes, dos sentimentos, das emoções para fora. Se nós temos uma sociedade ajustada, uma sociedade feliz, uma sociedade fraterna, em que nós nos vemos como irmãos, é fruto de uma construção, de uma produção feita no ambiente familiar, a partir daqueles que se comprometeram em nos trazer. Talvez por esta razão, os Espíritos colocaram logo como a primeira parte dos Evangelhos o nascimento de Jesus, para dizer que aquela família se constituía de espíritos abnegados e que toda a vida de Jesus foi produzida a partir dessa interação no seio doméstico. Claro que ele era um espírito evoluído, puro. Muitos provavelmente não perderia a sua encarnação. Mas a gente ao mesmo tempo compreende, pois que ele estava encarnado, do papel fundamental da família nesse contexto, dessa preparação desses espíritos. O nascimento de Jesus significa isso, produzirmos um homem novo que fará parte dessa nova sociedade. E aí ele vai considerar, dentro do diálogo com Nicodemos, que para entrar no reino de Deus seria preciso nascer da água e do Espírito. A água através do processo natural, biológico, em que ele, Jesus, igualmente passara, apesar de todas as tensões, de todas as injunções, e do Espírito, no sentido da transformação, da renovação, do Espírito natalino, do renascimento, das mudanças que precisamos fazer para nos constituirmos numa só família, num só rebanho. O Natal tem um aspecto muito maior do que o simples dar presente, mas fundamentalmente estar presente no acompanhamento, na construção desse ser que chega nos convidando e nos pedindo por ajuda, que necessita desses valores ou desse renascimento pelo Espírito, que são as mudanças que devemos fazer enquanto estamos a caminho com o Pai. Assim também devem ser os nossos procedimentos no ambiente familiar nos quais hoje nos encontramos. Porque no sábado passado nós participávamos de um seminário em uma outra casa em que o tema era a jornada heróica de Jesus. E foi muito interessante porque trazia exatamente dentro desse contexto conhecido por nós e dentro de um aspecto psicológico a história de Jesus e de tudo quanto ele nos deixou enquanto premissas para a entrada no reino de Deus. E uma das telas dos slides trazia um questionamento e que é importante nós nos fazermos hoje, nesse dia comemorativo do nascimento de Jesus. E a questão é: existe espaço na sua vida para o nascimento de Jesus?
Porque que basta, não basta, melhor dizendo, nós estarmos festejando o aniversário de Jesus, que pela ansiedade nós transferimos de ontem para hoje, porque a festa começou no dia anterior, e hoje o dia nós já esquecemos do aniversariante. Estamos tão cansados por conta da festa, dos presentes, das trocas, da comida, da bebida, da musicalidade, tudo que envolve esse momento festivo e que devemos considerar, claro, porque estamos no corpo, somos espíritos ainda necessitados dessa experiência, mas quem de nós reservou parte dessas horas do dia de ontem, ou da madrugada de ontem, para nos vincularmos verdadeiramente ao aniversariante? Será que verdadeiramente existe esse espaço em nossas vidas para o nascimento de Jesus, o aniversariante do dia? Porque se nós não fazemos isso no decorrer dos dias que antecedem o 25 de dezembro, do dia 1º de janeiro ao dia 24, muito dificilmente nós encontraremos esse espaço do ponto de vista emocional e psicológico no dia do seu nascimento. Porque, como dissemos, nós somos resultados dos comportamentos que nós aprendemos, desenvolvemos durante toda uma existência. Se eu não sou afeito, dedicado à prática do recolhimento, do renascimento do espírito, da autorreflexão em torno da mensagem do aniversariante do dia, não adianta festejar o seu aniversário hoje, ou muito pouco vai surtir o efeito, porque nós somos indivíduos imediatistas, queremos respostas já, não aceitamos para depois, porque diante da aflição, diante da perda, dos tormentos, das dificuldades naturais de um mundo como o nosso, de provas, nós queremos que Deus, que Jesus, resolva o nosso problema, que me tire da dor, que pague as minhas contas e as minhas dívidas, que me dê um emprego, e tudo quanto é comum nesses petitórios fazermos perante o altar. Mas quem de nós verdadeiramente pede força, coragem, resignação, aceitação para o enfrentamento da prova? Não é deixar de ter a prova, mas é estar resignado frente à prova. Uma resignação ativa, atuante, uma resignação proativa, e não aquela que é comum ainda vermos, uma atitude passiva, de vítima, de coitadinho, de desesperados, quando não revoltados. Não entendermos, quando assim procedemos, o significado do Natal, do nascimento de Jesus. Mas por conta das horas que seguem, vejamos rapidamente a finalização dessa segunda parte da visita dos magos. E então, reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti sairá um guia que as apacentará o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos,
averigou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha, e quando a encontrardes, relatai-me para que eu também vá e a reverencie. Na verdade, ele queria matar Jesus, o menino Jesus. Depois de ouvirem o rei, partiram os magos. E eis que a estrela que viram ao despontar os precedeu até se deter após a chegada sobre o local onde estava a criancinha. Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Então, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo advertidos em sonho para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para a sua região por outro caminho. Porque o mundo espiritual estava acompanhando todo o desenrolar do nascimento de Jesus. E sabia-se que estava se criando uma espécie de perseguição para matar Jesus. Tanto é que diz a história que nós encontramos nos evangelhos que Herodes, por não ter conseguido o intento, ele manda então matar todas as crianças de 0 a 2 anos. O maior infanticídio ocorrido na história da humanidade, segundo os historiadores. Porque ele se sentia ameaçado com a presença daquele que já era esperado nas Escrituras, dito pelo profeta Abraão, de que ele viria para ser o rei de Judá. No entanto, ele prefere um ambiente bucólico, silvestre, um ambiente neutro junto aos animais para poder nascer, trazendo para nós o primeiro exemplo da sua missão entre nós, a da humildade. E a partir daí desenrola-se, conforme sabido que o é, toda a sua história, em que ela volta para Belém, ela volta para Nazaré, continua aos cuidados de mãe, ele vai crescendo em graça e sabedoria, em beleza e sabedoria, desenvolvendo até o momento que lhe é dado o direito de pregar para o público. Mas há um episódio bem interessante que eu gostaria de trazer antes da conclusão, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, e que ainda é motivo de muitas questões, teses, quando Jesus questiona frente àquela questão que lhe era apresentada, de que a sua mãe e os seus irmãos, e ele ainda era menino, estavam ali para falar com ele. Porque Jesus tinha essa coisa de menino. Menino tem dessas coisas, né? De vez em quando aparece nas vistas das mães, dos pais. Antigamente dizia assim: você tem que ficar brincando até a minha vista alcançar, com receio de que pudesse se perder, pudesse fazer alguma coisa de errado. O menino, quando está quieto demais, sabe se está fazendo algo de errado. E aí, de quando em quando, Jesus desaparecia. E era, como acontece ainda hoje, motivo de preocupação para os pais. E nesse dia, Maria percorreu toda a cidade, a cercania da cidade, e nada de encontrar o menino Jesus. Até que alguém disse para ela que ele estava em uma determinada casa conversando com a multidão. E eles então partem para lá, Maria, seus filhos e José. Quando chegam lá, ela não consegue entrar na casa por conta do número de pessoas, e então Maria diz assim: manda dizer a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui querendo falar com ele.
E quando ele ouve, ele questiona: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E isso é importante, porque em que pese Jesus teve uma família corporal, parentesco, da consanguinidade material, mas ele não estava ali para tal. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele dissera a Maria inúmeras vezes: eu vim cumprir a vontade de Deus, meu Pai que está nos céus. E aí ele interroga: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Isso também nos serve de reflexão para os nossos dias. E voltando-se para aquela assembleia que ali estava, ele então respondera: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Igualmente, mais tarde, ele vai dizer quanto a esta questão desta relação familiar: todo aquele que quiser entrar no reino de Deus deverá abandonar pai, mãe, irmão, sogra e tudo quanto é parente, aparentemente dizendo que a família não deveria ser privilegiada, não deveria ser considerada. Na verdade, a proposta era: deve-se amar menos, para que a vontade de Deus, nosso Pai, igualmente se cumpra. Se eu me digo cristão, seguidor de Jesus, eu não posso esquecer dessa advertência crística, porque quantos são aqueles que igualmente assim fazem? Deixam de ganhar a oportunidade de avançar do ponto de vista espiritual, porque estão presos e retidos a um contexto meramente familiar, corporal, e não tanto pelos laços do sentimento do amor, do respeito, da amizade, às vezes pelos débitos do passado, e que aqui chegando, ao invés de superar, de melhorar, de desfazer os nódulos, pois que é esse cadinho depurador das almas endividadas, nós reforçamos o padrão. Saímos daqui muito mais comprometidos com a lei do que quando assim chamamos. Portanto, falar da família de Jesus nesse dia do Natal simbólico ao seu nascimento é para nós voltarmos a atenção e nos perguntarmos: e aí, como vai a nossa família? Como estamos vivendo uns com os outros? Qual a qualidade da relação que eu estabeleço entre aqueles com os quais eu me comprometi estar? Porque hoje, do ponto de vista da doutrina espírita, o conhecimento que temos, não podemos dizer, por exemplo, eu não pedi para nascer dessa família, porque é um ledo engano. Vai dizer André Luiz que é preciso que haja um consentimento tanto do pai quanto da mãe e do próprio reencarnante, a fim de que, dentro dos compromissos que existem entre eles, retornem para sublimarem as experiências do passado. Portanto, que possamos ver nesta experiência crística do seu nascimento, da sua vida, da sua história, desta interação que existe entre nós, espíritos encarnados na Terra, e Ele, nosso irmão maior, a importância de nos unirmos, de nos fortalecermos, dos pequenos núcleos mater da sociedade, para que amanhã tenhamos, conforme Ele propôs, um só rebanho, a família universal, que se constituirá dos espíritos afins pelos laços espirituais, pela dedicação e pelo trabalho que realizamos no ambiente doméstico,
Podemos fazer dos nossos inimigos possíveis, que lá se encontram, os adversários de ontem, aqueles que serão os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, para que amanhã voltemos ao corpo para darmos cumprimento à lei do amor. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma continuidade desse dia natalino de fortalecimento dos laços de família. Por fim, desejo a todos os presentes e os virtuais votos de paz, Feliz Natal e próspero ano novo para todos nós. Obrigado a todos e até a próxima.